Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para a leitura e comentário do texto evangélico, codificado por Allan Kardec. Hoje nós vamos discutir o capítulo 7, tá? Já antecipando aqui, a gente vai dividir o capítulo em duas partes, tá? Então nesse primeiro vídeo vai ter a primeira metade do capítulo e depois, posteriormente, a gente vai disponibilizar a segunda parte do capítulo, tá? Esse capítulo ele fala bastante para a gente sobre orgulho e humildade, tá? Acho que é a mensagem principal que tem nesse capítulo, tá? Que é bem importante. Ele não é um capítulo muito longo, mas é um capítulo que tem muita informação para a gente, tá? Até antecipando, tem uma parte aí logo nesse começo que são ensinamentos de Jesus, né? Então a gente acaba lendo aí para não ter nenhuma interpretação incorreta, ou não ter nenhum desvio, né? Então, o que for ensinamento de Jesus, extraído dos capítulos, né, de Mateus, principalmente Lucas, tá? Que são os que mais interferem nesse capítulo aqui pra gente. A gente vai ler aqui para não ter nenhuma, como eu disse, nenhuma interferência nossa aqui, tá? Então, o capítulo, né, o capítulo 7 é Bem-aventurados os pobres de espírito, tá? E o que a gente deve, o primeiro item, né, o que se deve entender por pobres de espírito, né? Então, o ensinamento de Jesus diz, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Esse ensinamento está em São Mateus, né, capítulo 5, versículo 3, tá? O que Jesus quis dizer aqui pra gente, né, com essa bem-aventurança aqui, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, né? Primeiro a gente precisa definir uma coisa, né? Por pobres de espírito, né? Jesus não entende que são os tolos, tá? Mas sim os humildes. E diz que o reino dos céus é destes, né? E não dos orgulhosos. Então, quando ele fala de pobres de espírito, ele não está falando de pobreza, de algo carnal, tá? De posses financeiras, enfim. Não, não. Ele diz que os pobres de espírito são os humildes, tá? E que o reino dos céus será destes, tá? Que são os humildes, e não dos orgulhosos, também. Quando quando foi dito isso, né? Os homens cultos e inteligentes, né? Ainda hoje é assim, né? Mas na época em que foi escrito, os homens cultos e inteligentes, eles faziam, né? E fazem, né? Tão elevada a opinião de si mesmos que consideram coisas divinas como indignas, né? De sua atenção. E aí eles se preocupam somente com eles mesmos, né? E eles não podem, por se preocuparem tanto com eles mesmos, eles acabam não conseguindo elevar, né, o pensamento a Deus, tá? Então eles não conseguem se conectar com Deus de tão egocêntricos que são, tá? Então eles pensam apenas em si próprios e eles acham que coisas divinas, coisas da espiritualidade são consideradas indignas para eles, tá? Para quem tem esse tipo de pensamento, né? E se não admitem o mundo invisível, né? Um poder extra-humano, não acreditam em Deus, né? Não é porque está fora do alcance, tá? De quem age dessa forma, né? Mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa que eles não possam ser maiores, não possam sobrepor, tá? Então o orgulho de alguns espíritos é tão grande que eles têm capacidade de entender o que é Deus, tá? Eles não aceitam a ideia de que existe algo maior do que eles, tá? E os orgulhosos consideram o que de fato são os pobres de espírito, né? Que são os humildes, os que levam a sério. Eles consideram que são pobres de espírito, tá? Deixa eu corrigir aqui o que eu ia dizer. Eles consideram que são os pobres de espírito os que são ligados a assuntos espirituais, assuntos ligados a Deus. Eles acham que eles são pobres de espírito mesmo,
por serem ignorantes, serem pequenos, e na verdade é o inverso, né? Os que são ignorantes são os orgulhosos, tá? E os humildes, que são humildes às leis de Deus e têm o respeito às leis e tentam viver da melhor forma possível, esses sim são o que Jesus diz os pobres de espírito, mas no sentido bom da palavra, tá? Porque são os humildes e que deles será o reino dos céus, tá? Mas, independente do que pensam ou digam esses espíritos mais orgulhosos, né? Eles terão, como os outros, de entrar no mundo invisível que eles ironizam, tá? Eles terão que entrar no reino de Deus, né? No reino dos céus, quando aqui não estiverem mais, né? Então eles vão fazer parte desse mundo que eles entendem que é um mundo invisível, né? De qualquer forma, eles vão ter que adentrar lá o mundo espiritual, independente de qual é a morada, né? Jesus sempre nos ensinou que sempre existirá uma morada na casa do nosso Pai, né? Independente de qual é a morada, os espíritos terão um local para ficar, tá? Mas, né, Deus, na sua sabedoria e justiça, né, ele não poderia receber da mesma maneira no mundo espiritual aquele que desconheceu o seu poder durante a encarnação e aquele que se submeteu às suas leis, né? E ao dizer, né, que o reino de Deus é para os simples, né? O que Jesus ensina? Que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, tá? Então essa acho que é a primeira grande aprendizagem aqui que a gente tem com esse capítulo, né? Ele nos dá a receita aqui de como adentrar o reino de Deus, né? Que ninguém será admitido nele sem a simplicidade, tá? De coração e humildade de espírito. Então tá aí a receita para conseguirmos adentrar o reino de Deus, tá? Mais uma vez, como eu disse, tá? Sempre haverá uma morada na casa do nosso Pai, mas nós não seremos recepcionados da mesma forma, tá? Nos mesmos locais, talvez, no desencarne. Pessoas que praticaram mal foram orgulhosas e frente aos que foram humildes e entenderam, né? Tentaram, pelo menos, vivenciar, né? De acordo com as leis de Deus, tá? Então, mais uma vez, quero frisar aqui a simplicidade de coração e a humildade de espírito é o grande segredo para que a gente adentre o reino de Deus, tá? E o ignorante, né? Aqui para a gente, né? Aqui para o nosso mundo carnal, né? O que aqui é o ignorante, né? É considerado ignorante, pessoas menos cultas. E geralmente eles têm essa qualidade, tá? De ser mais humilde. Já o que é dito sábio, né? Ele acredita mais em si do que em Deus. E isso torna orgulhoso, tá? Então a humildade nos aproxima de Deus e o orgulho nos afasta. A humildade é uma atividade de submissão, né, a Deus, e o orgulho é a revolta contra Deus, tá? Porque se eu sou orgulhoso e eu não consigo entender que Deus é maior do que nós, né? Eu não é uma revolta contra a ideia, né, de Deus existir, tá? Então uma coisa é antagônica à outra, tá? Ou você é submisso, é humilde às leis e à vontade de Deus, ou você não acredita, tá? Na existência de Deus. E aí, esse é um ato de orgulho do espírito, tá? Que ainda está em desenvolvimento, né, em evolução. Então, muitos espíritos ainda atrasados não reconhecem a presença de Deus, tá? Mas quando desencarnam, vão perceber, né, o quanto estavam errados, porque existe um mundo que ele diz que é invisível aqui pra gente, né? Próxima parte, né? Jesus mostra aqui, né? Quem se elevar será rebaixado, né? E aqui tem bastante ensinamento de Jesus, né? Por isso que eu disse que em alguns momentos eu ia fazer algumas leituras, né? E esse trecho aqui é o que tem a maior parte de ensinamentos que eu vou acabar lendo aqui para não ter nenhuma distorção, tá? Então, quem se elevar será rebaixado, né?
Naquela hora, chegaram-se a Jesus e aos seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo, que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é quem recebe. Esse ensinamento está em Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e pedindo-lhe uma coisa. Ele, ele lhes disse: Que queres? Respondeu ela: Dize a estes meus dois filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Respondendo, Jesus disse: Não sabereis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos. E lhes disse: É verdade que haveis de beber o meu cálice, mas, pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos, mas sim é para aqueles a quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam seus vassalos, e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em redenção de muitos. Esse ensinamento está em Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes esta parábola: Quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa, mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que vindo este, que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, vás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á, então, servir-te-á isto então de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Esse ensinamento está em Lucas, capítulo 14, versículos 1 e versículos de 7 a 11. Tá? O que Jesus quis dizer aqui pra gente, né? Allan Kardec explica bem pra gente, né? Vou até ler esse trecho aqui, o item 6, tá? De um pedaço dele aqui que o Allan Kardec nos mostra, né? Que o começo tem uma explicação sobre os trechos mesmo, tá? O que eles dizem, né? Essas máximas são consequências do princípio de humildade, que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor nas seguintes palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma o menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: Todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. E ainda nesta: porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então Jesus quis mostrar o que pra gente, né? Que quem tiver humildade, não tiver pretensões à superioridade, for humilde, esse sim estará com as condições de adentrar o reino de Deus, tá? O reino dos céus. Mas
aquele que humilha, aquele que é orgulhoso, esse vai ter exatamente o contrário, tá? Ele vai ter dificuldade de adentrar o reino de Deus e sofrerá as causas e efeito, né, do que foi feito durante a encarnação, tá? Então, se viveu durante toda a encarnação de forma que não condiz aí com as leis de Deus, por meio de orgulho, de ambição, tentando ser superior a outros espíritos, outros irmãos, e superior muitas vezes até a Deus, esse sim, ao invés de chegarem, né, no mundo espiritual e achar que vão ser tratados de forma melhor, vai ser o contrário, tá? Então, ele até usa, né? Porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, quem se denomina superior aqui será humilhado quando retornar, tá? Isso que Jesus nos mostra. E aí, falando um pouquinho como o Espiritismo entra nisso, né? Então, o Espiritismo ele vem confirmar a teoria pelo exemplo, tá? Ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra, tá? E que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos aqui na Terra, tá? Então, geralmente tem esse antagonismo, né? Quem foi poderoso, grande aqui, na opinião de alguns aqui na Terra, quando chega no mundo espiritual, esses são os pequeninos, tá? E aqueles que foram humilhados, que eram pequeninos aqui na Terra, geralmente, quando voltam ao mundo espiritual, esses são os que possuem evolução maior, tá? E outra, né, a aplicação disso, do espiritismo, né, acontece na questão de encarnações sucessivas, né? Porque se o espírito se deixou dominar pelo orgulho e ambição em encarnações anteriores, né, ele vai estar numa situação muito ruim nessa encarnação, né? E com algumas dificuldades, com mais acertos a serem feitos, né? Em contrapartida, aquele que aproveitou bem, foi humilde na encarnação anterior, geralmente ele vem em situação um pouco mais tranquila aqui nesta encarnação, tá? É, lembrando que ainda a verdadeira felicidade, né, como a gente já comentou em capítulos anteriores, não é deste mundo, tá? Então a felicidade perfeita, a verdadeira felicidade a gente não encontra aqui. Mas ainda assim a gente consegue atenuar aí os agravantes na encarnação atual se tivermos a encarnação anterior com mais humildade, tentando seguir as leis de Deus, tá? E aí ele usa até no final desse trecho aqui, né, que nós não devemos procurar o primeiro lugar na Terra, pois a sua recompensa já vai ter sido aqui, né? Se a gente procura ser o melhor, ser narcisista, eu diria, né, aqui na Terra, a nossa recompensa já vai ter sido aqui. Mas, né, do contrário, o mais humilde terá um lugar mais elevado no céu, porque ele não vai ter tido sua recompensa aqui na Terra, tá? Então, desse trecho aqui, ele termina dizendo isso, tá? Para finalizar, né, o último item que a gente vai discutir hoje são os mistérios ocultos aos sábios e prudentes, tá? Então, né, fica uma pergunta para reflexão aqui, tá? Por que Jesus revelou as verdades aos simples e pequeninos, né, que ele chamava, e as ocultou dos sábios da época, né? Os sábios e prudentes, né, que ele chama na época, tá? Mas para saber isso, a gente precisa contextualizar só uma coisa, né? Na antiguidade, quem era dito sábio, né? Ele era sinônimo de sabichão, então era aquele que detinha conhecimento, tá? Então, Deus deixou a estes espíritos a busca dos segredos da Terra e não dos segredos espirituais, tá? Então ele revelou os segredos dos céus, os segredos espirituais, né, aos humildes, porque esses se inclinavam diante as leis de Deus, se inclinavam diante a Deus, tá?
E Deus, em nenhum momento, quer abrir os olhos de quem tem orgulho e vive de forma a, muitas vezes, até humilhar, né, um irmão, alguém que esteja presente na nossa encarnação. Ele não quer abrir os olhos à força desses espíritos. Porque esses espíritos, na situação que estão, eles gostam de ter os olhos fechados, porque eles se sentem bem sendo orgulhosos, humilhando outros, tá? Eles se sentem bem dessa forma, eles gostam de ter os olhos fechados, tá? Mas Deus, com a sua misericórdia, né, ele nunca deixa nenhum espírito para trás. Então vai chegar a vez desses espíritos aprenderem a serem humildes, a ter fé em Deus, né? Mas, para isso, esses espíritos, para eles conseguirem chegar a ponto de aprenderem, né? Eles vão sentir as angústias das trevas para reconhecer Deus, tá? Não tem outro caminho. Então, o caminho vai ser muito duro e áspero para eles, tá? Porque eles precisam perceber o mal, perceber o orgulho em relação a eles, tá? Para que eles entendam que isso de fato não é uma coisa boa, tá? Que eles não são superiores a ninguém. Então, eles vão ser, de alguma forma, eles vão aprender, né, da pior maneira possível, tá? Eles vão aprender recebendo da mesma forma que eles tiveram orgulho, as trevas, as forças do mal vão exercer o orgulho perante eles, tá? E eles vão passar por esse processo, né? Eles poderiam ter provas, né? Ele até usa esse termo aqui, de que quando eles não acreditam em Deus, são orgulhosos, né? Eles poderiam ter provas evidentes, mas de, eles seriam privilegiados em ter essas provas evidentes aqui da existência de Deus e do mundo espiritual, né? Mas, antes disso, de ter essas provas, o que Deus faz? Deus cura eles primeiro, tá? Então eles são curados primeiro dessa doença, que é o orgulho, tá? Que é um mal, tá? O orgulho é um mal existente no espírito, tá? E aí, depois de curado da pior maneira possível, como eu disse, com as trevas agindo, tá? As forças do mal, aí sim os olhos desses espíritos vão se abrir e por vontade própria, tá? Do espírito, e vencidos, né? Desse tormento que ele chama, né? De incredulidade, irão se atirar por si mesmos aos braços de Deus, lhe pedindo perdão. Tá? Então, o mecanismo que Deus usa para que os espíritos aprendam a primeiro, né, entender a existência, a sua existência, né, e deixar esse orgulho de lado é através da dor, né. Então esses espíritos vão passar aí maus bocados até eles verem que o único caminho é pedir perdão a Deus e seguir as suas leis e os seus caminhos. Tá? Por hora, né, desse capítulo é isso que a gente queria comentar hoje, tá? Como eu disse, ele é um capítulo não tão extenso, mas com bastante informação. Mas se a gente puder tirar uma grande lição dessa primeira parte aqui, mas como vai ser a outra parte também, vão ser mais exemplos e mais descrições aí né, exemplificando essa questão de humildade e orgulho, tá? Mas é importante que a gente deixe registrado aqui o quanto o orgulho pode nos levar à ruína, enquanto a humildade pode nos levar para perto de Deus, tá? Então era isso que eu tinha para comentar hoje, e que a paz de Deus e Jesus fiquem com todos, tá? E nos vemos no próximo comentário aqui do Evangelho, tá? Graças a Deus. Fiquem com Deus.